Shalom! Hoje nós queremos falar sobre as lutas da alma. Aquelas lutas que todos nós enfrentamos, alguns em maior intensidade, outros menor intensidade, mas que ao longo da nossa vida, de alguma forma, são situações que nos atingem, nos afetam as emoções, até a nossa fé. E eu quero pegar um personagem bíblico que muitas vezes nós olhamos para ele como um super, como aquele que estava acima dos demais. E vamos analisar um pouco a vida do profeta Elias. Lá na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 17, a gente lê assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então o que nós vemos nesse texto aqui é que ele era homem semelhante a nós. Às vezes nós olhamos apenas a segunda parte desse texto, porque diz que ele orou com instância, com insistência, e de fato não choveu por 3 anos e meio. E depois Elias vai orar outra vez e ele declara a chuva e a chuva vem. E olhamos apenas esse aspecto, mas não vemos o fato de que Elias não era super, ele era humano. Ele tinha os mesmos tipos de sentimentos e crises que nós também enfrentamos. Quando nós vamos ler a vida de Elias na Bíblia, nós não encontramos muitos detalhes, não encontramos muitas coisas anteriores ao seu ministério profético. Talvez ele até fosse um daqueles da escola de profetas do tempo de Samuel, que evoluiu e cresceu e continuou, depois no tempo de Eliseu continuou, enfim, talvez Elias fosse um profeta até assim meio sem relevância, mas o fato é que ele não aparece antes, não temos notícia da sua família, mas de repente ele é levantado como um profeta para nações. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de surpresas, é o Deus do de repente, é o Deus que vem e nos pega de surpresa naquele momento que menos esperamos. Por exemplo, lá em Atos 2, vemos no Pentecostes e de repente veio o som como de um vento impetuoso naquele ambiente, línguas de fogo, e eles falando em outras línguas, sendo entendidos por aqueles de outras nações que estavam por ali, enfim, o Espírito Santo veio de repente, porque o nosso Deus é um Deus de surpresas. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, os versos 27 a 29, se a gente for ler ali, eu não vou ler agora, mas o texto diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, Deus escolheu as coisas fracas, as coisas humildes, as desprezadas e as que não são. Então Deus não escolhe as pessoas que já são top, Ele não escolhe aquelas pessoas que já sabem tudo, aquelas pessoas que podem qualquer coisa. Deus se mostra Deus exatamente nas circunstâncias mais adversas. Quando descobrimos que não somos, então descobrimos a graça de Deus. E quando descobrimos a graça de Deus, descobrimos que não somos. Mas é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como Deus mostrou para o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Então Elias, ele já surge na fama, ele profetiza a seca e 3 anos, 6 meses, a seca vem sobre a terra, ele é sustentado num riacho, por corvos, pela viúva, ele experimenta aqueles milagres ali. Mas Elias tinha os seus tormentos interiores, todos nós temos. Por exemplo, muitas vezes temos que lidar com questões do temperamento, não queremos ser assim, não queremos reagir assim, queremos ser igual ao outro, lidamos com enfermidades, às vezes enfermidades de pessoas queridas na nossa família, problemas familiares de relacionamento, assim como nós vemos a esposa de Jó, que não entendeu a sua luta, disse para ele amaldiçoar a Deus e depois morrer, ou às vezes é a luta com um filho desviado, alguém da família longe de Deus. Muitas vezes lidamos com crises emocionais, crises de fé, e quem não passa por crises assim? Então muitas vezes nós temos que lidar com essas situações as mais complexas na nossa alma.
talvez como Paulo, como eu citei, lidando com o espinho na carne e Deus dizendo para ele: a minha graça te basta. Mas Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mesmos sentimentos, as mesmas crises, mesmas fraquezas. Mas é esse Elias que se defronta com os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Mesmo nas fraquezas, Elias deu passos de fé. Assim como nós muitas vezes somos chamados a dar passos de fé quando nos sentimos fracos. Eu já me vi em situações de orar por pessoas com enfermidade quando eu não estava bem. Orar e ver Deus curar pessoas com dor de cabeça quando eu estava com dor de cabeça. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa. Então fé é obediência. Não importa se você é fraco, não importa se você sabe pouco, não importa a sua circunstância ou a sua crise. O que Deus espera de mim e de você não é o que nós sentimos. O que Deus espera de nós é a nossa obediência. Fé não é ter coragem, fé é obedecer mesmo em meio às dúvidas. Então Elias declarou a seca, mas ele disse também: o Deus perante cuja face estou. Então a seca veio. Depois ele declarou ruído de abundante chuva. E o que ele faz? Sobe ao monte e vai orar. E vai clamar a Deus. O resultado? Um verdadeiro avivamento na nação. Aí quando Jezabel fica sabendo, Jezabel, a esposa pagã do rei, quando ela fica sabendo de tudo que tinha acontecido, da morte dos profetas de Baal, de Azerá, então o que ela faz? Ela ameaça Elias de morte. E aí Elias então foge, ele fica com medo. Esse é um temor, esse é uma crise da alma, e ele foge, vai para Bérseba, e ele fica como um andarilho. A Bíblia diz que durante um dia inteiro ele andou pelo deserto. Então ele se sentou debaixo da sombra de um arbusto e pediu a morte. Isso mesmo, Elias, que enfrentou aqueles profetas, que viu Deus descer fogo do céu e autenticar o seu ministério e a sua palavra profética, agora ele está em crise, fugindo de Jezabel, e depois de um dia inteiro andando e fugindo, ele pede a morte. Lá em 1 Reis, capítulo 19, o verso 4, diz assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E isso é impressionante. O grande profeta numa crise existencial. Às vezes, e eu não defendo suicídio de forma alguma, mas às vezes a morte é a dor menor diante da crise que uma pessoa passa. Então, isso explica porque muitas vezes, no meio de uma crise aguda, uma pessoa pensa até mesmo em pedir ao Senhor para levar. Elias pediu, Deus não fez. Elias não tirou a própria vida, mas Elias teve a crise da existência, em que ele achou que a sua vida não valia a pena. Mas sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor aparece para Elias, exatamente no meio dessa crise. O que o anjo faz? Encoraja Elias, dá pão para ele comer, e Elias anda 40 dias sem comer mais nada, alimentado apenas por um pão. E ele vai até Horebe. O anjo orienta ele, ele vai até Horebe, e ali ele tem uma experiência extraordinária com Deus. Deus sempre manda um anjo quando estamos em crise. Observe bem, todas as vezes que enfrentamos um momento difícil, uma crise existencial, uma crise da nossa alma, Deus envia um anjo. Pode ser um anjo sobrenatural, pode ser uma visão extraordinária, mas também pode ser uma pessoa simples, que ao nosso lado nos diz: não desista, siga, vá em frente, o Senhor é contigo, não tenha medo. São os anjos do Senhor que Ele coloca no nosso caminho. Elias anda 40 dias no silêncio, não tinha mais ninguém para conversar, era só ele, e ali ele tinha um sentimento aterrador no seu coração. Lá em 1 Reis, capítulo 19, o verso 10, explica um pouco isso.
o que é que ele estava sentindo, o que ele pensava, o que Elias falava com Deus ao longo desses 40 dias de caminhada. Diz assim o texto: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. É interessante porque ele diz: só eu fiquei. E aqui vem a angústia do coração dele. Ele vê à sua volta uma situação espiritual caótica da nação e ele está dizendo: Senhor, estou sozinho, Senhor, não tem ninguém do meu lado. E às vezes a gente passa por isso nas nossas crises, murmuramos, reclamamos, nos sentimos abandonados. Muitas vezes não vemos a família nos apoiando, não vemos amigos por perto, achamos que não há mais ninguém. Assim como Elias, consideramos que somos o último, ninguém mais, não há ninguém para nos apoiar. Então, aí nós lembramos do que Elias fala. Ele diz: Senhor, tira a minha vida agora, eu não sou melhor do que os meus pais. Então, quando Elias fala isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, não tem mais outro caminho. Ele está reclamando, expondo as suas mazelas e reclamando da sua sorte. Mas nesse caminho de 40 dias, ele vai chegar onde? No Horebe, é onde Deus está levando. O que é Horebe? Por que Deus leva Elias no meio da crise para o Horebe? Porque Horebe é o monte de Deus. Horebe é o lugar da sarça, onde Moisés teve um encontro com Deus. Horebe é o Sinai, o lugar da entrega da Torá, da revelação de quem é Deus, onde o povo olhou para o monte e viu a glória de Deus se manifestando. Então ele vai até ali e entra numa caverna. Ali ele vê um vento muito forte, mas Deus não estava no vento forte. Ele percebe o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Ele percebe o fogo e Deus não estava no fogo. Mas então vem um som bem suave, bem leve, e Deus começa a falar com ele naquele som suave. Às vezes, na nossa luta, nós não precisamos de vento forte, de terremoto, de fogo, de agitos. Há momentos que nas nossas crises nós precisamos encontrar a nossa própria revelação de Deus. No meio da crise, o que você precisa fazer é ir para o Horebe, a presença de Deus, e encontrar uma revelação de Deus para aquele momento da sua vida. Encontrar pessoas que ministrem ao seu coração, pessoas que possam chegar até você e trazer uma revelação fresca da parte de Deus para o seu espírito, para fortalecer a sua vida. Até aquele momento, daquele cicio suave, daquele som suave, Elias pensava: só eu fiquei, querem me matar. Mas aí Deus se volta para ele e diz assim: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, não pense que você está sozinho. Deus tem outras pessoas. Busque pessoas cheias do Espírito Santo, busque conselheiros espirituais, busque pessoas que estejam ao seu lado, que te fortaleçam, que tenham uma palavra de ânimo. Se afaste nesse momento de pessoas que trazem fofocas, que trazem comentários negativos. Se afaste daquelas pessoas que não apontam para Deus, que não apontam para o Senhor, porque as pessoas espirituais vão te levar para o Horebe. As pessoas cheias do Espírito Santo vão te levar para uma experiência com Deus. E é isso que nessas horas nós precisamos. Agora, a pergunta final que eu faço é: qual foi o futuro de Elias? O que nós sabemos, e lendo a Bíblia, é que no meio da crise, Deus chega para Elias e diz: Elias, volta pelo mesmo caminho que você veio. Em outras palavras, continua de onde você parou, retoma a sua caminhada. E aí sabe o que aconteceu? Elias volta e unge Eliseu. Ele vai caminhar com Eliseu, ele foi fazer um discipulado. Sabe o que aconteceu aí? Elias tirou o foco de si, da própria crise,
e colocou em Eliseu. Quando nós tiramos o foco da nossa crise e colocamos em outras coisas, outras pessoas, em outros lugares, então nós conseguimos sair daquele momento triste. Elias ainda viveu muito tempo, muitos anos, e ele viu Deus se manifestar de forma extraordinária na vida dele, do ministério dele. Elias não morreu. Lembra? Ele pediu: Senhor, tira a minha vida. Mas eu vejo na palavra, Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi tomado num redemoinho. E quando ele estava sendo tomado num redemoinho, uma carruagem de fogo passou. E Eliseu então recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. A pergunta que eu faço é: você acha que se Elias soubesse o que estava esperando ele lá na frente, ele teria pedido a morte? De jeito nenhum. Ele só pensou negativamente sobre a vida, ele só pensou que a vida dele não valia a pena, porque ele não conhecia o futuro. Então eu quero dizer para você, Deus tem um futuro maravilhoso para você, porque o projeto de Deus ainda não terminou na sua vida. Então olhe para frente, ao invés de olhar para si mesmo e a sua crise desse momento, olhe para frente e creia: se Deus está comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você não sabe o seu futuro, mas Deus sabe. E se Deus tem preservado você até aqui, é porque Ele com certeza tem um futuro abençoado para a sua vida. Confie e siga adiante.